Havia uma sensação constante de estar em atraso, mesmo quando nada específico estava pendente. Como se o tempo estivesse sempre um passo à frente, exigindo mais rapidez, mais eficiência, mais resultados. Ele acordava já com essa impressão, antes mesmo de começar o dia. Uma pressão silenciosa que não vinha de um lugar claro, mas que estava sempre presente. Ao longo do dia, essa sensação se manifestava de formas sutis. Um incômodo ao descansar. Uma dificuldade em aproveitar momentos simples. Uma pressa que surgia sem motivo aparente. Mesmo nos intervalos, a mente continuava projetada no que vinha depois. Estar no presente parecia algo provisório, quase permitido apenas quando tudo estivesse resolvido. Ele começou a perceber como esse estado constante de antecipação o afastava da própria experiência. As conversas passavam rápido demais. As tarefas eram concluídas sem real envolvimento. Até os momentos de prazer pareciam apressados, como se houvesse sempre algo mais importante esperando logo à frente. Essa pressa interna não era igual à pressa do relógio. Mesmo quando havia tempo, ela permanecia. Não dependia da agenda, mas da relação que ele tinha com o próprio ritmo. Era uma forma de estar no mundo sempre projetado para o próximo passo, sem se permitir pousar completamente em nenhum deles. Com o tempo, ele começou a notar como essa sensação se intensificava nos momentos de pausa. Quando o ritmo externo diminuía, a pressa interna ficava mais evidente. Era como se o silêncio revelasse aquilo que o movimento constante conseguia esconder. E isso o deixava desconfortável. Ele tentava lidar com esse desconforto preenchendo o tempo. Mais tarefas, mais compromissos, mais estímulos. A ideia de desacelerar parecia contraintuitiva, quase ameaçadora. Como se parar significasse perder algo importante, mesmo sem saber exatamente o que. Ainda assim, algo dentro dele começava a questionar esse estado permanente de urgência. Uma dúvida discreta, mas insistente. Será que essa pressa toda era realmente necessária? Será que viver sempre adiantado em relação ao presente não tinha um custo maior do que ele estava disposto a pagar? Ele não tinha respostas. Mas a simples percepção dessa inquietação já começava a mudar algo. Como se, pela primeira vez, ele estivesse olhando para a própria pressa em vez de apenas sendo levado por ela. E esse olhar, ainda tímido, abria espaço para uma nova forma de perceber o tempo. Com essa percepção mais clara, ele começou a observar como a pressa moldava suas decisões. Muitas escolhas eram feitas não porque faziam sentido, mas porque pareciam as mais rápidas. Resolver logo, responder logo, seguir logo. Havia pouco espaço para sentir se aquilo realmente estava alinhado com o que precisava naquele momento. Ele percebeu que essa urgência constante não deixava margem para dúvida, reflexão ou pausa. Tudo precisava ser resolvido imediatamente, mesmo quando não havia risco real. Esse padrão criava uma tensão de fundo, como se estivesse sempre tentando alcançar algo que se movia à frente, um pouco fora de alcance. Aos poucos, ele começou a notar como essa pressa interna afetava seu corpo. A respiração curta. A mandíbula tensa. Os ombros rígidos. Sinais sutis, mas frequentes. O corpo tentava avisar que aquele ritmo não era sustentável, mas esses avisos eram facilmente ignorados em meio às exigências do dia a dia. Havia também uma sensação persistente de insatisfação. Mesmo quando concluía tarefas, o alívio durava pouco. Logo surgia outra coisa a ser feita, outro ponto a resolver. O descanso parecia sempre condicionado a um depois que nunca chegava. Isso o mantinha em um ciclo contínuo de esforço sem verdadeira recuperação. Ele começou a se perguntar quando foi que aprendeu a viver assim. Quando passou a acreditar que só merecia parar depois de dar conta de tudo. Talvez tivesse sido aos poucos, absorvendo expectativas externas, comparações silenciosas, modelos de sucesso baseados em velocidade e produtividade constante. Essa reflexão não trazia soluções imediatas, mas trazia consciência. Ele começava a perceber que a pressa não era apenas uma resposta às demandas externas, mas um hábito interno profundamente enraizado. Um hábito que já não servia mais da mesma forma, mas que ainda comandava grande parte de suas reações. Em alguns momentos, ele experimentava desacelerar propositalmente. Fazer uma coisa de cada vez. Respirar antes de responder. Permanecer alguns segundos a mais em silêncio. Essas pequenas pausas geravam estranhamento, quase desconforto. Mas também traziam uma sensação diferente, mais estável. Ele percebeu que, quando diminuía o ritmo, o mundo não desmoronava. As coisas continuavam acontecendo. Algumas até se resolviam melhor. Essa constatação, simples mas poderosa,
começava a enfraquecer a crença de que viver com pressa era a única opção possível. À medida que ele testava esse novo ritmo, começou a perceber o quanto a pressa estava ligada ao medo. Medo de não dar conta, de ficar para trás, de perder oportunidades. Esse medo nem sempre era consciente, mas influenciava suas escolhas de forma constante. A pressa funcionava como uma tentativa de se proteger dessas possibilidades. Ele notou que, ao desacelerar, esses medos ficavam mais visíveis. Surgiam pensamentos do tipo: e se eu não fizer agora? E se for tarde demais? Essas perguntas vinham carregadas de ansiedade, como se o tempo fosse um adversário a ser vencido. Reconhecer isso não era confortável, mas ajudava a entender por que era tão difícil diminuir o ritmo. Aos poucos, ele começou a perceber que nem todo atraso era perda. Que algumas coisas amadureciam melhor quando não eram forçadas. Essa ideia entrava em conflito com tudo o que havia aprendido sobre eficiência e sucesso. Ainda assim, fazia sentido quando observava sua própria experiência. Ele passou a notar como muitas decisões tomadas às pressas precisavam ser revisitadas depois. Ajustes, correções, retrabalhos. A rapidez inicial nem sempre economizava tempo no longo prazo. Em alguns casos, desacelerar no começo evitaria desgaste mais adiante. Essa percepção começou a mudar a forma como ele avaliava suas escolhas. O medo de perder algo importante também estava ligado à comparação. Olhar para o ritmo dos outros fazia o próprio ritmo parecer insuficiente. Ele começou a perceber como essas comparações alimentavam a pressa. Sempre havia alguém aparentemente mais adiantado, mais produtivo, mais rápido. E tentar acompanhar isso exigia um esforço constante. Com o tempo, ele começou a questionar a validade dessas referências. Nem todos partem do mesmo lugar. Nem todos têm os mesmos limites. Nem todos buscam as mesmas coisas. Essa reflexão não eliminava o impulso de se comparar, mas criava um espaço crítico. Um espaço onde ele podia escolher não reagir automaticamente. Essa escolha ainda era frágil, mas real. Em alguns momentos, ele conseguia desacelerar mesmo com o desconforto presente. Em outros, voltava ao ritmo antigo. Mas agora havia consciência. E essa consciência, por si só, já representava uma mudança importante na relação com o tempo e com as próprias expectativas. Com essa consciência crescente, ele começou a notar pequenas mudanças na forma como lidava com as próprias expectativas. Antes, havia uma exigência constante de estar sempre avançando, sempre produzindo algo visível. Agora, surgia a possibilidade de reconhecer processos que não geravam resultados imediatos, mas que ainda assim eram importantes. Ele percebeu que muitas das pressões que sentia vinham de critérios que nunca havia escolhido conscientemente. Ideias sobre sucesso, progresso e valor pessoal que haviam sido absorvidas ao longo do tempo. Questionar esses critérios não significava rejeitá-los por completo, mas entender se ainda faziam sentido para ele naquele momento da vida. Aos poucos, ele começou a experimentar uma relação diferente com o próprio tempo. Em vez de tratá-lo como algo a ser preenchido ou otimizado a qualquer custo, passou a vê-lo como um espaço a ser habitado. Essa mudança de perspectiva não era imediata nem constante, mas aparecia em pequenos gestos cotidianos. Ele começou a notar como certas pausas, antes vistas como desperdício, traziam clareza. Momentos de silêncio ajudavam a reorganizar pensamentos. Caminhadas sem objetivo específico aliviavam tensões acumuladas. Essas experiências simples começavam a mostrar que nem tudo precisava ter um propósito claro para ser valioso. Ainda assim, havia resistência interna. Uma voz que questionava se aquilo não era acomodação, se desacelerar não significava abrir mão de ambições. Ele não tinha respostas definitivas para essas dúvidas. Mas começava a perceber que viver permanentemente sob pressão também tinha um custo alto demais para ser ignorado. Essa reflexão o levava a considerar a diferença entre avançar por medo e avançar por escolha. Quando o movimento vinha do medo, havia urgência, rigidez, tensão. Quando vinha da escolha, havia direção, mesmo que o ritmo fosse mais lento. Essa distinção, embora sutil, começava a orientar suas decisões. Ele entendia que nem sempre conseguiria escolher com clareza. Haveria dias confusos, dias apressados, dias de recaída no padrão antigo. Mas agora havia um ponto de referência interno. Algo que lhe permitia perceber quando estava se afastando de si mesmo, e sempre que possível, retornar. Essa possibilidade de retorno, mesmo imperfeita, trazia uma sensação nova de autonomia. Não sobre o tempo em si, mas sobre a forma de vivê-lo. E isso começava a transformar, de maneira silenciosa, a experiência do cotidiano.
Com essa nova forma de observar o próprio ritmo, ele começou a perceber algo que antes passava despercebido: o quanto estava acostumado a ignorar o próprio esgotamento. Não por falta de sinais, mas por hábito. O cansaço era tratado como algo normal, quase obrigatório, um preço a ser pago por estar sempre em movimento. Ele passou a reconhecer que esse esgotamento não surgia de um único esforço, mas da soma de muitos pequenos excessos. Horas prolongadas sem pausa real. Atenção sempre dividida. Descanso incompleto. Tudo isso se acumulava silenciosamente, até se manifestar como irritação, desânimo ou uma sensação constante de peso. Ao se permitir desacelerar em alguns momentos, ele começou a notar como o corpo respondia. A respiração ficava mais profunda. A mente, menos reativa. Não era um descanso imediato, mas um início de recuperação. Como se o organismo finalmente tivesse espaço para sair do estado de alerta contínuo. Essa percepção o levou a reconsiderar a ideia de resistência. Antes, resistir significava aguentar mais, ir além, não parar. Agora, começava a entender que resistir também podia significar interromper. Dizer não. Reconhecer limites antes que fossem ultrapassados. Essa forma de resistência era menos visível, mas mais sustentável. Ele percebeu que respeitar o próprio ritmo exigia uma atenção constante. Era fácil voltar ao padrão antigo, principalmente em dias mais exigentes. Mas agora havia um sinal interno mais claro quando algo começava a passar do limite. E, mesmo quando não conseguia agir imediatamente, esse sinal já não era ignorado. Essa mudança também afetava a forma como ele se relacionava com o descanso. Descansar deixava de ser apenas recuperação depois do esgotamento e passava a ser parte do equilíbrio. Não algo a ser conquistado, mas algo a ser integrado. Essa ideia ainda parecia estranha, mas começava a fazer sentido na prática. Ele começou a perceber que viver com menos pressa não significava viver com menos intensidade. Pelo contrário. As experiências ganhavam mais textura, mais presença. Pequenos momentos, antes apressados, tornavam-se mais nítidos. E isso trazia uma sensação de vida mais plena, mesmo sem grandes mudanças externas. Essa constatação não encerrava o processo, mas o aprofundava. Ele entendia que aprender a respeitar o próprio ritmo era um caminho contínuo, feito de ajustes diários. Um caminho sem garantias, mas com mais honestidade. E essa honestidade começava a ser suficiente para seguir em frente de uma forma diferente. Com o tempo, ele começou a aceitar que não precisava vencer o relógio para viver bem. Que o valor de um dia não estava na quantidade de coisas feitas, mas na qualidade da presença com que eram vividas. Essa compreensão não vinha como uma certeza absoluta, mas como uma sensação crescente de alinhamento. Ele percebeu que o tempo não era um inimigo, mas um espaço. Um espaço que podia ser comprimido pela pressa ou expandido pela atenção. Quando se permitia desacelerar, mesmo que por instantes, esse espaço se tornava mais habitável. Menos opressor. Mais humano. Ainda havia dias em que a urgência retornava com força. Dias em que tudo parecia exigir rapidez, respostas imediatas, decisões apressadas. Mas agora ele conseguia reconhecer esse estado. E, em alguns desses momentos, escolhia conscientemente diminuir um pouco o ritmo. Não para escapar das responsabilidades, mas para atravessá-las com mais lucidez. Ele entendeu que respeitar o próprio tempo não significava abandonar sonhos ou objetivos. Significava sustentá-los de uma forma que não exigisse o esgotamento constante. Um caminho mais longo, talvez, mas mais possível. Mais coerente com quem ele era naquele momento. Essa mudança não era visível externamente, nem precisava ser. Ela acontecia nos detalhes, na respiração mais calma, na escuta mais atenta, na decisão de não se apressar sem necessidade. Pequenos gestos que, somados, transformavam a experiência cotidiana. No fim, ele percebeu que viver sem tanta pressa não era perder tempo, mas recuperá-lo. Recuperar momentos, sensações, escolhas. Recuperar a possibilidade de estar inteiro, mesmo em meio às exigências do dia a dia. E essa recuperação silenciosa começava a dar um novo sentido ao ritmo da própria vida. Assim, pouco a pouco, ele passou a caminhar no tempo que era possível para ele. Sem disputar, sem correr atrás de um ideal inalcançável. Apenas seguindo, com mais presença, um passo de cada vez.